Olá, bom dia Jacareí, segunda-feira, 23 de outubro, começa agora mais um Bom Dia Jacareí, o seu telejornal matinal da TV Câmara. E na edição de hoje a gente vai conferir como foi a sessão solene de posse da Câmara da Melhor Idade e ainda porque existe variação no preço da gasolina de acordo com cada estado. E vamos falar também sobre campanhas eleitorais e o que mudou com a aprovação da reforma política no início desse mês. O Bom Dia tem tudo isso e muito mais. E hoje o nosso convidado nos dois blocos é o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sebeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Rodrigo. Eu tenho um destaque inicial, que foi até publicado na edição de ontem do jornal O Vale, sobre a Guarda Civil de Jacareí, que eles têm várias reclamações já faz algum tempo. E ontem foi informado que do total de 10 carros da Guarda Civil, só 2 estão funcionando. E no total de 19 motos da Guarda Civil, só 6 estão funcionando. Parte do efetivo da Guarda trabalha sem colete à prova de balas e sem rádios comunicadores. É uma reclamação dos funcionários já faz alguns meses. A Prefeitura ainda não tomou providências em relação a isso, prometeu que vai agilizar a contratação de novos equipamentos e também de novos agentes da Guarda Civil. Então, uma reclamação muito séria, porque eles trabalham fazendo rondas na cidade, alguns lugares muito perigosos. Força auxiliar importante da Polícia Militar, acho que até o efetivo da Guarda Civil sempre aqui na sessão a gente vê alguns vereadores reclamando do efetivo da Guarda Civil, que na visão deles é muito pouco funcionário trabalhando. Então essa reclamação deles, que muitos trabalham até sem colete à prova de balas. E a Guarda aqui está, eu acompanhei também recentemente a divulgação, eles estão lutando também pelo estatuto, né, da Guarda aqui na cidade, uma reunião com o prefeito. Essa é uma demanda antiga que vem desde a legislatura passada, desde da administração passada, uma longa greve da Guarda Municipal aqui na cidade, e uma das questões era as condições de trabalho, as mesmas questões que você está apontando agora. Aumento de efetivo também. Aumento de efetivo. Alguns anos atrás foi até pensado em mudar o nome da Guarda Civil para Guarda Municipal, não lembro bem qual era o vereador, mas dia 31 agora de outubro a Guarda Civil de Jacareí vai completar 57 anos. E vai completar esse aniversário com várias reclamações dos funcionários, um negócio inacreditável, 2 carros só funcionando, no total de 10, e 6 motos no total de 19. São informações do jornal O Vale. O jornal O Vale, que recebeu por meio de denúncias de alguns funcionários da Guarda Civil. E a Prefeitura se manifestou já, Rodrigo, em relação a Já se manifestou, ela disse que nos próximos dias vai contratar 28 novos agentes da Guarda Civil e vai também comprar alguns novos equipamentos nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos ver se vai ser cumprido. Provavelmente na sessão de Câmara da quarta-feira esse tema vai vir à tona. Com certeza. Alguns vereadores vão trazer essa discussão. Porque mexe muito com segurança também, né? A população, hoje em dia, andar em alguns lugares aqui em Jacareí é muito perigoso, né? É um tema que é necessário ser divulgado pela mídia, mas é complicado também divulgar essa situação frágil que se encontra a Guarda Civil, né? Muito bem, você já sabe como ficaram as normas para a propaganda dos candidatos na internet nas próximas eleições? A reforma política foi aprovada pelo Congresso Nacional no dia 6 de outubro. Confira as informações na reportagem da Rede. Quanta propaganda cabe numa página de internet? Política, nenhuma. Isso mesmo, nenhuma. Sites têm fluxos e espaços para propagandas de diferentes tamanhos. O candidato com mais dinheiro teria muita vantagem. Para entender outra proibição, vale lembrar a greve geral convocada pelas oposições no dia 28 de abril de 2017. O movimento se transformou numa guerra política, pelo menos no mundo virtual. Curiosamente, o assunto foi um dos mais comentados na Índia. Mas como? Com fazenda de cliques, perfis falsos e pessoas pagas para isso. Esses tipos de serviços podem ser contratados por qualquer um na internet e são prestados a partir de outros países, como a Índia. Mas o que hoje a gente trata como uma exceção pode virar regra numa disputa eleitoral. E por isso é bom lembrar, esses tipos de serviços estão proibidos em campanhas eleitorais. A única autorização atende por um nome: impulsionamento de conteúdo, ou seja, pagar para que um ou outro post fique mais evidente na página de quem está no Facebook, Google ou outras redes sociais. E isso poderá ser fiscalizado pelo próprio eleitor. Os contratos dos candidatos com as redes sociais serão todos auditáveis,
comporão o custo de campanha, né? Portanto, é algo transparente, algo fiscalizável, né? Esses robôs, esse tipo de coisa, estará tudo fora da lei. Só para ficar claro, propaganda política está proibida. Uso de robôs também não pode. A única autorização é para impulsionar conteúdos. Pois é, para falar então sobre esse tema, daqui a pouquinho nós vamos chamar o Elcio Tenório, ele está lá no Pátio dos Trilhos, na região central da cidade, e ele vai conversar com as pessoas daqui a pouco sobre esse tema das campanhas eleitorais. Rodrigo, então, essa matéria a gente viu aí, não é permitido a propaganda eleitoral nos sites. O que você pode fazer então agora é impulsionar o conteúdo, é você pagar lá, por exemplo, vou dar um exemplo, o Facebook, você paga lá os 30, 50, 100 reais para ele jogar seu conteúdo na rede, mas eu não vou poder ver propaganda, vai impulsionar um conteúdo publicado por uma fanpage ou por uma pessoa. Na linha do tempo do Facebook, né? Se a gente pensar como foi a campanha eleitoral dos Estados Unidos no ano passado, uma varredura de investigações, o Donald Trump sendo acusado de usar a Rússia a favor dele para investigar os e-mails da Hillary Clinton, né? Então, a campanha na internet... Muito fake news lá muito também. Muito fake news, a chamada pós-verdade, né, do Donald Trump. E por falar na campanha da internet, esse ano teve um deputado chamado Auro, do Solidariedade, que quis, entre aspas, fazer uma censura nos posts dos candidatos a partir da campanha do ano que vem. Esse aviso dele foi colocado na reforma política, mas foi vetado pelo presidente Temer. Chegou porque teve uma reação da sociedade civil e muito forte. Porque era assim, era chamado de ofensa na internet, mas para saber o que era ofensa, ficava muito vago. Qualquer comentário um pouco mais torto que o candidato se sentisse ofendido, poderia tirar ali, só pedindo, não precisava pedir nem para a justiça. Muito subjetivo, né? Muito a pessoa pode se sentir ofendida com N coisas. Então, a partir do ano que vem, a campanha da internet vai sofrer muitas restrições, como a gente viu no vídeo, e vai ser permitido exatamente isso, a propaganda paga, né? Mas ao mesmo tempo, Rodrigo, tem muitas pessoas que falam que cada vez mais a internet vai ser o principal veículo. Nós vamos discutir ainda hoje nessa edição algumas mudanças nas campanhas eleitorais, sem já falar sobre elas, mas muitos falam que a internet vai ser o principal campo de disputa, vai crescer ainda mais o protagonismo da internet nas campanhas políticas. Você acredita nisso? Já a partir acho que nas duas últimas campanhas, 2014 e 2016, a internet cumpriu um papel muito importante, rede social, né, Facebook, Twitter, alastrando informações, se fossem verdadeiras ou não, né? Até se a gente lembrar, a campanha do prefeito de São Paulo, João Dória, foi feita quase toda ela pela internet. Então a internet é uma ferramenta muito importante, cada vez mais vai ser usada, mais usada ainda do que já foi em 2014 e 2016. Tá certo. Bom, agora sim, eu vou chamar o Elcio, ele está lá no Pátio dos Trilhos, essa manhã um pouco chuvosa aqui na cidade de Jacareí. Bom dia, Elcio. Bom dia, Elton. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia justamente comentar isso, que essa manhã meio nublada, segunda-feira, parece que a cidade aos poucos está despertando, poucas pessoas por aqui por enquanto, mas ainda assim nós conseguimos aqui a dona Roseli, que está disposta a nos dizer o que ela acha das campanhas políticas no Brasil. Dona Roseli, a senhora que é uma cidadã brasileira já experiente, já viu tantas campanhas, como que a senhora acha que a campanha brasileira influencia na opinião do eleitor? Eu acho que o eleitor já está desacreditado, né? Porque as campanhas são maravilhosas, eles prometem, mas depois não cumprem. Então, acho que as campanhas nem são tão assistidas mais, porque o povo está desacreditado delas. A senhora acha que elas são muito caras? Caríssimas. Eu acho que eles investem muito em campanha para fazer uma coisa que depois não dá muito resultado. A senhora, por exemplo, de que maneira se informa melhor na ocasião das eleições? Pela televisão, pelo rádio, pela internet? Qual meio de comunicação a senhora mais se informa? Olha, próximas eleições eu costumo assistir um pouco as campanhas, né? Mas eu já vou mais ou menos assim no candidato que eu tenho em mente, né? Normalmente tem tido sorte, mas a maioria das vezes realmente não é cumprido o que eles cumprem. Mas a campanha lhe ajuda a decidir ou não por um candidato ou outro? Ajuda sim. Ajuda na medida que a gente já tem em mente mais ou menos a pessoa que a gente quer, né?
se a gente assistir assim no todo, eu acho que a gente se perde um pouco. Porque, às vezes, na campanha, eles costumam atacar os outros em vez de realmente dizer o que eles vão fazer. Isso é muito comum, né? Eles ficam assim, brigando entre si na campanha e realmente não dizem a meta para que eles vieram, né? Isso é pouco construtivo, não é mesmo, dona Roseli? É falho, pra gente isso é falho, né? A gente fica assim, ouvindo uma campanha de briga, em vez de objetivos. Dona Roseli, muito obrigado. Obrigada. Nós estamos também aqui com o seu Arildo, que vai nos dizer o que ele acha da forma como as campanhas políticas são feitas hoje no Brasil. Seu Arildo, por favor. Com essa, igual ela falou mesmo, essa corrupção que está tendo aí, o povo está desacreditado, né? Mas a gente tem que votar, né? Para ver se melhora esse nosso Brasil aí, né? E quando o senhor tem que votar na época da campanha, o senhor se baseia pelas campanhas políticas na televisão, no rádio, nos jornais? Eu acho que sim, né? Que pelo menos você vê qual o candidato que está ali mais no nível, né? O senhor acha que as campanhas são muito caras hoje no Brasil? É muito cara, muito cara. Tá certo, seu Arildo, muito obrigado pela sua força, hein? É isso, Elton, parece que as pessoas estão um pouco desacreditadas, para usar a expressão que elas mesmas disseram, né? Realmente a política tem muito que melhorar. É com você, Elton. Muito bem, Elcio, legal, hein? Muito legal a participação aí do seu Arildo, da dona Roseli. Estavam passando por ali, apesar da chuva, o Elcio conseguiu bater um papo com eles. Você vê que repercutem muito o que a gente escuta, né, Rodrigo? A questão das campanhas, às vezes se focarem na agressão dos candidatos e poucas propostas. Quer dizer, a gente discute isso teoricamente, vai pra rua e as pessoas têm as mesmas queixas e as campanhas continuam iguais. Ao mesmo tempo que a dona Roseli disse que as campanhas estão muito repetitivas e quase não servem para nada, ela, quando foi perguntada como se informa, ela se informa pelas campanhas da televisão. Mas o que ela disse também é verdade. Cada vez mais as campanhas estão com agressões entre um candidato e outro e não tem proposta. Então como é que a pessoa vai saber o que o candidato vai fazer? Como é que ele vai prometer alguma coisa se ele só ataca o outro, né? Talvez com essas campanhas impulsionadas pelo Facebook, isso, não sei, talvez isso tenda a diminuir, porque a pessoa, eu acredito que vai falar mais sobre as propostas dele numa campanha impulsionada, né? Porque esse negócio dessas brigas, tal, às vezes aparece na timeline, mas assim, como uma divulgação, quando o próprio leitor vai procurar uma notícia, mas como essas divulgações impulsionadas é uma coisa mais passiva, é o próprio candidato que tem que fazer, talvez isso diminua o ataque puramente pelo ataque. Talvez, eu espero, surjam mais propostas do que brigas. E a duração da campanha de tempo vai ser menor em 2018, né? Vai ser de menos dias e também a duração no dia da campanha vai ser menor. Em 2014, eram 40 minutos por dia de segunda a sábado, divididos 20 minutos para candidato do executivo e 20 do legislativo. E agora, em 2018, isso vai ser diminuído para cerca de 10 minutos, como foi o ano passado. Então também vai ser um ponto importante para as pessoas poderem aproveitar um pouco mais o que os candidatos vão falar de forma bem resumida nessas campanhas da televisão. Agora o tempo vai contar bastante, vai valer ouro agora. Obrigada, Rodrigo, obrigada, Elcio. Agora é hora de ver como ficam as temperaturas neste início de semana. Confira na previsão da Clima Tempo. Pois é, depois de um domingo de alta nebulosidade, chuvas esparsas ao longo de todo o dia, a segunda-feira começou já com chuvisco aqui em Jacareí e deve permanecer assim. Praticamente todo dia teremos aí precipitação, chuva, tanto no período da manhã, da tarde, como da noite. O sol não aparece na cidade, a umidade relativa do ar já está bem alta, em 87%, com 95% de chances de chuva. A mínima fica em 16 graus e a máxima não deve passar dos 23. Amanhã o tempo continua fechado, mas a temperatura sobe um pouco. O sol vai aparecer de vez em quando, em meio a algumas nuvens. A umidade do ar fica em 76%, com 64% de previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 17 graus de mínima e 27 graus de máxima, um pouco aí, aumenta um pouco da temperatura na temperatura máxima para amanhã. Bom, e como já falamos aí da previsão do tempo, falamos também da questão das campanhas eleitorais na internet, saiba que o Congresso Nacional aprovou uma reforma política alguns dias atrás, no início desse mês. São 2 projetos de lei e uma mudança na Constituição.
O Brasil é uma das maiores democracias do mundo e tem também uma das corridas eleitorais mais caras. O freio sugerido pelo Congresso é um teto de gastos. Confira na reportagem. As campanhas vão ter um limite de gastos menor do que nas últimas eleições. O mais baixo deles é para deputado estadual. Depois vem deputado federal. Comparado com o maior gasto na última eleição, o teto vai ser 70% menor. No caso de senador, o teto varia de acordo com a quantidade de eleitores no estado. Vai de 2,5 milhões de reais a 5,6 milhões. Comparado com 2014, a redução fica perto de 70%. A variação no teto também ocorre nas campanhas para governador. O menor, nesse caso, é de 2,8 milhões, o que vai aumentando junto com o número de eleitores. O gasto máximo autorizado é de 21 milhões de reais. A redução aí fica em 60%. O maior teto de gastos é mesmo da campanha presidencial, 70 milhões de reais. O maior corte também, comparado com as eleições de 2014, de 80%. Tanto no caso de governadores quanto no de presidente, se houver segundo turno, o teto pode ser ampliado em 50%. Rodrigo, a gente está falando de cortes, mas ainda assim salta aos olhos, né? Você eleger um deputado estadual, 1 milhão de reais, né? É muito dinheiro se você parar para pensar, calcular o rendimento que ele vai ter, de salário, quer dizer, de onde sai esse dinheiro, essa é uma discussão. Para presidente, que é uma campanha nacional, 70 milhões de reais, isso porque foi cortado, ainda parece ser um número muito alto. É claro que a gente sabe que sim, tem custo de gráfica, tem custo de mobilização, combustível, salários, envolve uma série de profissionais, mas mesmo assim parece muito inflacionado, você não tem essa impressão? É, bem inflacionado, não é um dinheiro compatível com o que a gente tem no Brasil para fazer uma campanha desse tipo. Nos Estados Unidos isso tinha estourado ao infinito, porque lá eles fazem campanha até para as prévias dos partidos republicano e democrata. Mas aqui no Brasil isso está muito distante ainda do Brasil e a campanha é muito cara e é um absurdo, porque o dinheiro que é gasto é o dinheiro do imposto que a gente paga para o governo, e eles pegam esse dinheiro e separam para fazer campanha. O fundo eleitoral que foi aprovado na reforma política foi 1,7 bilhão de reais, a proposta era de quase 4 bilhões, foi reduzido para 1 bilhão e 700 milhões, que vai ser dividido assim, 2% desse valor vão para todos os 35 partidos que participam da eleição do ano que vem. 35% vão para partidos que têm pelo menos um deputado federal no Congresso. 48% do total vão para partidos que têm, pela proporção de número de deputados federais na Câmara. E os outros 15% que restam vão para os partidos que têm senadores lá no Congresso Nacional, no Senado. É bom lembrar que esse fundo eleitoral é diferente do fundo partidário, que só em 2016 foi de quase 900 milhões de reais, também dinheiro nosso do imposto que a gente paga. Então, se você vê o total, é quase 3 bilhões de reais gastos para fazer campanha política desses... Rodrigo, para esclarecer, então, a reforma política foi aprovada agora no início do mês de outubro. Ela manteve a proibição de que empresas financiem campanhas políticas. As campanhas, então, serão financiadas por esse fundo e por doações de pessoas físicas, membros do partido. De onde vai vir, então, a partir da próxima eleição, o dinheiro das campanhas? Não tem mais dinheiro de empresas privadas. Pessoa física que quiser doar para as campanhas vão poder doar, no máximo, 10 salários mínimos. Se doar acima disso, pode sofrer risco de levar uma multa. E também o candidato pode fazer campanhas online para arrecadar dinheiro a partir do dia 15 de maio do ano que vem. É o chamado crowdfunding, né? Fazer isso na internet para arrecadar ele mesmo, quem quiser contribuir com a campanha dele, para depositar via internet. Mas aí também não tem como uma pessoa física que não pode doar mais do que 10 salários mínimos, um milionário, dono de uma empresa, chegar nesse crowdfunding e colocar um valor acima, ou também vai estar limitado? Não, também isso é limitado do mesmo jeito da pessoa física. Vai ser uma doação anônima? Não vai ser. Vai ter, cada doação tem um CPF da pessoa, então não tem como repetir. Tá certo.
Então vai sair, de fato, a maior parte do valor da campanha eleitoral vai sair de dinheiro público. Vai sair de dinheiro público, vamos ver como eles vão se virar, porque o dinheiro é bem menor do que foi em 2014. E além disso, foi aprovado também o voto impresso, né, que a gente já falou em algumas edições passadas, mas o Supremo Tribunal Federal disse que não tem dinheiro para fazer funcionar esse voto impresso já o ano que vem. E para os debates de presidente na televisão, antigamente só podiam participar dos debates o candidato cujo partido tinha no mínimo 9 deputados federais. Isso foi reduzido para 5 deputados federais a partir do ano que vem. Então, o candidato do partido que tiver pelo menos 5 deputados, a emissora é obrigada a convidar ele para o debate da televisão. Tá certo, então. Muito bem. Bom, falamos aí mais um pouco sobre essas mudanças com a aprovação da reforma política. Agora vamos falar aqui, vamos voltar para Jacareí, porque você sabe que para fazer um trânsito seguro é necessária a atenção e a colaboração de todos. Vamos conferir a localização dos radares móveis aqui na nossa cidade. Nesta segunda, os radares estão na Avenida Dom Pedro I, Avenida das Letras, Avenida Ademar de Barros, Rua Expedicionário Armando Cavalcante e Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes. Nesta terça-feira, os radares estão na Avenida das Letras, Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Elmira Moreira, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e Rua Tiradentes. E o Bom Dia faz um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. As questões que você precisa conhecer e se aprofundar. O seu programa de entrevistas e debates sobre atualidades. Programa TV Câmara Entrevista. Terça-feira, às 8 da noite, com reprise quinta, às 22 horas e domingo, às 21 horas.
No dia 29 de outubro, às 9 horas, acontece a terceira edição da Corrida Divas, exclusiva para o público feminino. A corrida tem como objetivo reunir mulheres de todas as idades para a conscientização do câncer de mama, já que neste mês comemoramos o Outubro Rosa. O trajeto percorrido pelas atletas será de 5 quilômetros, com largada e chegada no Educa Mais Esperança, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 395. As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro, no site sites.minhasinscrições.com.br. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí convida para a audiência pública Os Direitos dos Idosos, que acontece dia 26 de outubro, às 19 horas, no plenário. Realização: Frente Parlamentar dos Idosos. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Acompanhe as discussões e votações das leis da cidade nas sessões ordinárias. Conheça os projetos e as ações dos vereadores. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí e também pelo site jacareí.sp.leg.br. Voltamos com Bom Dia Jacareí, agora o nosso segundo bloco. Quero parabenizar aí todo o pessoal da comissão organizadora da primeira Feira Cultural Indígena do Vale do Paraíba, que foi um sucesso no sábado. No domingo choveu um pouco, atrapalhou um pouquinho ali o pessoal que fez a feira, vendendo seus produtos. Mas no sábado a gente teve uma repercussão muito boa da feira, muita gente comentando, muita gente assistiu o programa na sexta-feira e ficou sabendo, graças ao nosso jornal, do evento. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns às populações, aos povos indígenas que estiverem em nossa cidade participando desse evento. Bom, agora nesse segundo bloco nós vamos falar de um assunto que vai pesar no bolso de todos nós, que é a questão do aumento da energia elétrica. Eu vou chamar o Elcio, não sei se o Elcio já está por lá, segue lá no Pátio dos Trilhos para falar um pouquinho sobre esse assunto. Olá, Elton. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou no último dia 17 um reajuste de 24,37% na tarifa da EDP Bandeirante, o que afeta 19 cidades do Vale do Paraíba, dentre elas Jacareí. O aumento ficou 2,53% acima da inflação média dos últimos 12 meses. Portanto, você aí em casa,
prepare o bolso, porque os economistas já advertem que esse aumento irá impactar o preço de outros produtos e, consequentemente, o custo de vida. Elton. Pois é, Elcio, aí vai doer no bolso. Nós vamos falar de outros aumentos aqui ainda hoje no Bom Dia Jacareí, mas antes vamos ver como é que foi a sessão solene da melhor idade que aconteceu aqui na Câmara Municipal na semana passada e também aí homenageando, dando posse aos vereadores do Câmara da Melhor Idade. Vamos conferir na matéria do repórter Rodrigo Vieira. A Câmara Municipal realizou na noite do dia 10 de outubro sessão solene de posse dos vereadores da Melhor Idade, edição 2017 em Jacareí. Para este ano, os eleitos foram escolhidos por meio da indicação das entidades representativas, a Associação dos Aposentados de Jacareí, Lar Frederico Ozanam, a Associação Humanitária Amor e Caridade, Lar Fraterno da Acácia, Casa Viva a Vida e Centro de Convivência da Melhor Idade, Reforir. Segundo o presidente do Conselho Municipal do Idoso, a Câmara da Melhor Idade é um caminho para a conquista de direitos relacionados ao idoso. Esse é o 4º ano da constituição dessa Câmara, mas nesse governo, que iniciou agora em janeiro, nós já conseguimos alguns feitos. Algumas reivindicações que batalhamos aí por 3 anos, elas aconteceram já de janeiro para cá. Você lembra de alguma delas? Principalmente a abolição da biometria, que acabava com a vida dos idosos nos embarques dos ônibus. Presente na solenidade, o vereador Luiz Flávio, que também é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso, lembrou da importância da execução de políticas públicas que atendam ao idoso de forma global e contextualizada nos problemas do cotidiano. O que se tem nesse país é que o idoso deveria ser tratado somente pela assistência social. Mas não, a população de idosos aumentou muito. O idoso ele precisa, além de projetos assistenciais, ele precisa do esporte, ele precisa de projetos na educação, projetos na saúde. Então agora vai ser uma oportunidade importante, que é o PPA, o Plano Plurianual, que projeta a cidade pelos próximos 4 anos. O apontamento sugerido pelo vereador foi complementado pela secretária de Assistência Social, que representou o prefeito Isaías Santana durante a posse dos vereadores da Melhor Idade. O olhar hoje do governo ele já sinaliza com o aceite do selo do idoso, ele já declara isso ao município de Jacareí. Nós, secretários, temos essa responsabilidade de entregar um bom serviço à melhor idade, desde a acessibilidade, do acesso à saúde, ao transporte, à própria educação, à cultura. Temos vários caminhos para produzir essa melhora, né? Nós entendemos hoje que a melhor idade de todos nós vamos chegar, né? Então a preocupação com a cidade é para todos. Já a presidente da Câmara Municipal de Jacareí destacou a importância do evento como elo entre as reivindicações desta faixa etária da população, o poder legislativo enquanto órgão ressonante dessas demandas e a prefeitura, no sentido da execução das políticas públicas para a assistência e promoção de qualidade de vida ao idoso. Esse mandato da Melhor Idade é de 30 dias, então eles em 30 dias eles vão estar se reunindo, vão estar se discutindo a política da cidade de Jacareí. Então acho que vale a pena pegar todas as propostas e comparar com o PPA, né? Porque o PPA ele pode ser votado antes do recesso de dezembro. A Câmara da Melhor Idade promoverá reuniões com os vereadores até o dia 13 de novembro, data que será realizada sessão solene para encerramento das atividades da edição de 2017 em Jacareí. Isso aí, parabéns a todos os 13 eleitos aí para a Câmara da Melhor Idade. Vamos ver o que eles vão apresentar para a gente daqui a mais ou menos um mês, quando se encerra as atividades da Câmara da Melhor Idade. E a gente falou agora há pouco sobre o preço da energia elétrica. Outro ponto que impacta e muito no bolso da população é o preço do combustível, que pode variar de estado para estado. A nossa equipe foi às ruas conferir o que as pessoas sabem sobre essa diferença de preço. Confira lá no quadro Povo Fala. Sabe por que o preço dos combustíveis variam de estado para estado? Eu acho que é devido ao recolhimento de imposto de ICMS, né? Eu acredito que seja por isso. Devido à distância da refinaria para onde vai ser transportado o combustível, ele encarece, além do ICMS, o transporte, né? Não sei. Acredito que seja por causa dos juros diferenciados de cada estado, né?
Então acaba chegando no estado mais caro, no outro mais elevado os valores, mais baixa, por causa realmente dos juros. Isso aí, eu deixar um abraço pro Osiel aí que apareceu, ele que eu já conheci o Osiel trabalhou lá no prédio que eu moro, o Osiel passou no concurso do SAI, tá ali se inteirando aí, sabendo, dando sua opinião sobre o preço da gasolina, a diferença. É bacana ouvir que os munícipes estão cientes sobre o assunto, estão participando, acompanhando, mas você sabia que a Comissão de Defesa do Consumidor lá da Câmara, em Brasília, fez um debate sobre a variação do preço da gasolina e como buscar formas para reduzir o valor dos combustíveis no país e também essa diferença. Acompanhe na reportagem. Quem já viajou de carro consegue perceber a diferença de preços nos combustíveis de um município para outro. Em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, essas diferenças foram questionadas, assim como os recentes aumentos de impostos para o setor. Eu acho um desrespeito ao consumidor. Hoje o consumidor do Rio de Janeiro, que tem uma refinaria na cidade do Duque de Caxias, paga o terceiro maior preço de combustível no país. É inadmissível nós termos uma refinaria na cidade, no estado, e pagar um preço de combustível tão alto. Existe um desequilíbrio, uma enganação com o consumidor brasileiro. Falar em junho de uma baixa de combustível que não foi repassado para o consumidor, mas quando fala em aumento, na hora chega na bomba e é repassado para o consumidor brasileiro. Os participantes deram algumas explicações para essa variação do valor dos combustíveis, como a logística e os impostos existentes em cada estado. Você tem as variações da logística e você tem a variação muito forte da questão tributária. E aliado a isso, você ainda tem uma terceira variável, que são os biocombustíveis. No caso da gasolina, o etanol anidro, e do diesel, o diesel vegetal, o biodiesel, que são usinas que estão mais na região centro-oeste, na região sudeste, e aí há todo um custo e uma logística para levar esses produtos até as outras regiões do Brasil. Para o representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o aumento nos preços dos combustíveis impacta negativamente toda a economia do país. Por isso, é preciso ter cuidado com a forma como os anúncios de aumento de preços são feitos atualmente. Ele sugere também mudanças na legislação para tornar o setor mais competitivo. Os custos não são tão diferentes assim, mas tem muito a ver com a forma como a concorrência opera no mercado. Parece bobagem, mas o fato de você, por exemplo, ter um município como São Paulo, em que tem grandes redes de supermercado com postos de combustíveis funcionando, faz muita diferença em relação à concorrência e ao preço final para o consumidor. Se você sair do São Paulo capital e andar um pouco para o interior, e você vai ver outros municípios onde você não permite esse mesmo tipo de coisa, o preço varia muito. É isso aí, a gente está falando de economia, de preço de combustível, aumento do preço da energia elétrica, e a gente também vai falar agora sobre emprego. Se você está em busca de um novo emprego ou de um emprego na sua vida e está desempregado, a gente está passando por uma situação de crise no nosso país, confira as vagas que o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí, te oferece. Muito bem, nessa segunda-feira temos uma vaga para ajudante de cozinha lá no PAT, 2 vagas para auxiliar de enfermagem, 1 vaga para enfermeiro, 1 vaga de técnico de enfermagem, olha aí, são 4 vagas ao total, vagas na área da saúde. Lá o PAT fica no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bem, a gente está falando desse impacto, né, do preço, Rodrigo, o preço da energia elétrica, da gasolina que varia. Essas mudanças acabam impactando muito na economia. A gente ainda vem de um período de recessão, quer dizer, tem uma crise econômica, temos uma crise política. Hoje, em Brasília, o dia está quente lá, né, a possibilidade da votação, da aprovação ou não do segundo relatório, vamos dizer assim, da possível abertura do processo contra o presidente Temer, também contra os seus auxiliares mais diretos ali, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Você está acompanhando essa questão também, Rodrigo? Isso impacta na economia?
também impacta. Sobre o aumento do combustível, a gente viu até nos telejornais recentemente, falando dos furacões nos Estados Unidos, e os analistas, os especialistas diziam que esses furacões, essas tempestades nos Estados Unidos influenciam o aumento aqui no Brasil de combustível e de álcool e gasolina, né? É um pouco estranho, né? A gente não está acostumado a entender como é que funciona esse tipo de transação, mas sobre Brasília, lógico que vai impactar, porque vai ser mais um dia, mais uma semana tensa. A gente vai ver de novo todos os 513 deputados reunidos para ver se aprovam a denúncia contra o presidente ou não. O presidente vem se reunindo com vários deputados nas últimas semanas, oferecendo muitas possibilidades de redução... Emendas, cargos... Redução de dívida de Estado, emendas, cargos... Dívidas também de alguns setores, como a questão do agronegócio... O grupo esqueci o nome da agropecuária na Câmara, dos deputados da agropecuária na Câmara, também tem muita influência, são cerca de 200 deputados que mexem com isso. E isso também influencia na economia de alguma forma, porque isso para um pouco o Congresso Nacional nessa semana, e aí a gente vê a bolsa ficando um pouco mais baixa, o dólar subindo um pouco por conta disso, não sabe se o presidente fica ou se o presidente sai. Então vamos ver o que vai acontecer nessa semana. E uma das defesas, né, do governo é dizer que o governo está acertando a economia, que o Brasil não pode parar uma crise política, que eles estão consertando a economia. Então, talvez a gente não está percebendo, mas fica essa discussão, está acertando a economia, os números estão melhorando, vale a pena pagar esse preço político para a questão da economia? Esse é um debate que está instaurado lá em Brasília e que, de certa forma não, com certeza atinge a vida de todo mundo. A economia no Brasil melhorou muito raso, se vai melhorar alguma coisa. Você tinha 10 degraus para subir, subiu meio degrau para a gente poder analisar desse tipo. É a justificativa dos deputados quando vão votar, né? Em relação ao relatório, eles falam a favor da economia, pelo crescimento, pela retomada do crescimento da economia, eu voto, e geralmente vota a favor do presidente. É muito difícil entender isso, mas essa semana vai ser uma semana de muita conversa, muita negociação com os deputados federais em Brasília. É provável que o presidente consiga vencer de novo e essa denúncia seja arquivada como foi a da outra, que foi o mês passado. Quem acaba perdendo com isso é o país, né? Os brasileiros acabam perdendo com isso e assim segue o rumo, né? Até chegar a eleição do ano que vem. Por isso que é importante você ter informações do debate político do país, ter informações ali objetivas, com dados, para você construir a sua opinião. E por falar em opinião, aqui no site da Câmara Municipal nós temos uma área chamada Vota Cidadão, em que você pode apreciar, conhecer e votar, dar a sua opinião sobre os projetos que estão aptos, né, a serem votados aqui pelo plenário. Projetos que já passaram pelo jurídico, pelas comissões permanentes, e estão aguardando ali a votação no plenário da Câmara. E nós temos agora esse programa, um programa Vota Cidadão, em que a gente sai para a rua para perguntar a opinião, se você é a favor, o que você pensa em relação a esse projeto. Vamos assistir mais um agora. O projeto de lei do Legislativo número 10, de 9 de fevereiro de 2017, fala sobre a destinação preferencial de todos os assentos dos veículos de transporte coletivo urbano aos idosos, gestantes, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e pessoas com criança de colo. Então, em relação à lei, eu acho que sim, deveria sim, tá dando uma reforçada, porque infelizmente as pessoas não se conscientizam e acredito eu que talvez tendo uma lei, talvez algum descritivo dentro dos próprios transportes públicos, para as pessoas poderem tá lendo e tá se conscientizando, acho que pode ser sim válido. Eu acho que sim, deveria sim. Deveria sim, porque eu acho que os idosos têm direito ao lugar, então deveria ter um lugar para eles privativo, certo para eles, e a gente respeitar o lugar deles, né? Acho que sim. Minha opinião é o seguinte, isso é mais por educação, essa lei indiretamente ela já existe. Eu mesmo, se eu ver uma gestante, ela tá lá naquela muvuca do ônibus, precisar de um assento, eu vou me levantar, sendo preferencial ou não, entendeu? Agora, já que é lei, eu acho melhor ainda, né? Porque um dia a pessoa pode estar naquela situação, todo mundo vai ficar idoso um dia. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote.
Aí, Rodrigo, esse projeto, ele determina então que todos, não vai ter mais só um assento preferencial ali, o número de 3 ou 4, todos os assentos do transporte, se chegar uma pessoa naquelas condições, idoso, gestante, criança de colo, você deve levantar porque o assento, todos os assentos são preferenciais a esse grupo de pessoas. O que você acha desse projeto? Foi como disse um dos munícipes que foi entrevistado, é uma questão de educação, né? Se você vê uma pessoa, um gestante ou um idoso, você levanta, né? Você não vai ficar ali fingindo que está dormindo no banco ou olhando pela janela do lado da rua de fora, não prestando atenção, porque até é vergonhoso para você que está sentado ali vendo a pessoa gestante, idoso que está em pé, e você não cedeu o seu lugar para ela. É um projeto muito importante que vai dar uma fiscalização maior para isso. Vai criar uma lei para uma coisa que deveria estar no bom senso. Às vezes é necessário fazer isso, né? Porque o cidadão brasileiro é um pouco... né? Não pensa nas coisas quando vai fazer efetivamente, né? Rodrigo, o Penick Silvio está dizendo aqui no Facebook que essa bancada aí do agro é a bancada ruralista. Ruralista, esqueci a palavra ruralista. Ruralista, a bancada ruralista. Tem mais um recado aqui, olha. Nesta segunda-feira até quarta-feira, os indígenas dos povos Pataxó, Cariri, Xocó e Funiô estarão expondo seus trabalhos, seus produtos ali no Pátio dos Trilhos durante o dia, principalmente no final da manhã e às tardes. Já na quarta-feira, às 19 horas, na Sala Mário Lago, lá no Pátio dos Trilhos, haverá exibição de filme com roda de conversa junto com os representantes indígenas que estão participando do evento da Feira de Cultura Indígena do Vale do Paraíba. Bom, e agora é hora de você saber qual é o roteiro da coleta seletiva de lixo nesta segunda-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, a gente tem algumas informações também, Cibele? Você tem algumas informações para passar para a gente em relação à educação e cursos? Isso, são cursos, o Instituto Técnico Federal de São Paulo está oferecendo 160 vagas de cursos gratuitos. No Campus Jacareí. No Campus Jacareí, que fica lá no Jardim América. Esses cursos são 160 vagas de cursos técnicos, então a pessoa já tem que ter o 2º grau completo, e no curso de administração ela pode fazer ao mesmo tempo o 2º grau e o curso de administração. São 40 vagas para esse curso de administração de período integral, para quem ainda não terminou o 2º grau, 40 vagas para quem já terminou, 40 vagas para curso técnico em informática e 40 vagas para curso técnico em design de interiores. É importante lembrar que esses cursos são gratuitos, você pode ter uma formação profissional de maneira gratuita, que vai começar agora em 2018. A inscrição é até o dia 5 de novembro. Então, até o dia 5 de novembro, você se inscreve lá no site que é o ifsp.edu.br, se inscreva e aí durante os próximos 1 ou 2 anos você vai se esforçar, vai fazer um curso técnico e vai ter uma profissão. Não perca, porque são vagas, 160 vagas de curso técnico gratuito, gente. Muito bem, fique atento então, participe, as pessoas precisam, cada vez mais a gente divulga aqui, nós temos algumas instituições de ensino públicas na cidade, de nível técnico e nível superior, que oferecem não só os cursos regulares, mas também tem cursos lá de extensão, tem alguns cursos pontuais que acontecem. É importante você acompanhar, procura na internet lá, deixa salva a página dessas instituições de ensino, porque sempre tem novidade lá, ou acompanhe sempre a TV Câmara de Jacareí, que ela traz para você todas as informações da cidade, a prestação de serviços e utilidade pública de Jacareí. O Bom Dia Jacareí de hoje vai ficando por aqui. Agradecer a presença do Rodrigo Romero. Rodrigo, que em breve nós vamos lançar aqui um documentário sobre o Jobanito, que fez 100 anos, documentário que a gente está produzindo,
foi difícil encontrar algumas pessoas da família, conseguir levantar algumas fotos, mas ele já está em fase final de produção. Queria que você já fizesse um comercial dele aí, que deve entrar na grade na próxima semana, esse comercial sobre o Jobanito, a importância que o Jobanito tem para a cidade. É o Jobanito João Batista Denis Neto, ele é um dos patronos da Academia Jacariense de Letras, foi o principal jornalista de Jacareí na segunda metade do século XX, um jornalista que conhecia de cabeça histórias de praticamente todos os nomes de ruas da cidade. Ele tem um livro que ele escreveu sobre esses nomes de ruas. Ele escreveu durante 5 anos uma coluna no jornal Semanário, que chamava Pelas Ruas da Cidade, onde ele perguntava... Virou um livro, né? Virou um livro, onde ele explicava quem foi o Alfredo Schurg, quem foi o Conde Frontin, por que a Rua de Baixo tinha esse apelido, os 4 Cantos por que tinha esse apelido. E então esse documentário ele resgatou um pouquinho dessa história, conversou com alguns amigos dele, conversou com a filha do Jobanito também, então tá bastante legal, vai contar um pouco da história do Jobanito, que também impacta na história direta de Jacareí. Tá bom, tá jóia. Então você fique atento que em breve nós vamos estar falando mais sobre esse documentário. O programa Contraplano também vai falar um pouquinho sobre ele e sobre quem foi o Jobanito. Hoje, às 8 da noite, nós temos o programa Contraplano, apresentado pelo Aleph, com o cantor Victor Mendes. Olha aí o convite que eles fizeram para você. Olá, eu sou o Victor Mendes, músico e compositor aqui de São José dos Campos. Vou estar no programa Contraplano, batendo papo com vocês, segunda-feira às 20 horas. E não se esqueça de acompanhar também os nossos programas no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, além da página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E não se esqueça que nós também temos um Instagram, acompanhe as nossas fotos por lá, é o @Câmara de Jacareí. Muito obrigada pela sua audiência e continue com a gente aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e até amanhã.